O que há de errado com o imperfeito? Ou melhor, o que há de errado com o diferente? Em uma sociedade já tão desigual economicamente, talvez seja um conforto para alguns indivíduos que as aparências entre si e os rostos que admiram sejam iguais, enquanto as diferenças se tornam quase que uma raridade. A busca cada vez maior pelo nariz fino, o maxilar marcado, os lábios volumosos e a barriga seca é o conjunto completo do que passou a ser considerado perfeito. Mas a que custo? Quando apenas um procedimento é o suficiente. Quanto mais as pessoas descobrem os procedimentos estéticos, mais elas querem realizar e tentar alcançar uma beleza ideal que é vista pelas mídias sociais. O que pode começar pelos famosos filtros do Instagram, onde o rosto é modificado com efeitos que mudam a cor dos olhos, afinam o nariz, ressaltam as maçãs do rosto, deixam os dentes mais brancos e diversas outras mudanças. Pode acabar se tornando a porta de entrada para o início dos procedimentos definitivos. Para a cirurgiã Thalita, a influência das redes sociais e a proximidade com as pessoas através dela é um dos maiores motivos das pessoas buscarem pelas intervenções cirúrgicas. Hoje em dia a gente vive num mundo que é virtual, né? Todo mundo foca a beleza dentro do Instagram, de TikTok, dessas redes sociais. E 100% das pessoas elas usam filtro. O filtro afina o nariz, engrossa a boca, eleva a sobrancelha, esconde as imperfeições que as pessoas dizem ter, né? Porque a gente tem um padrão dito belo, que é o padrão europeu, de pessoas que têm os traços mais finos, e todo mundo busca essa beleza. Então as pessoas vão atrás da gente, cirurgiões plásticos, pessoas que fazem esse tipo de procedimento, em busca do formato fino do nariz que o filtro mostra na rede social. Aquela pessoa que ela admira usa aquele filtro, apresenta aquele nariz e ela quer um igual. É isso que traz mais as pacientes pro consultório. Elas vêm às vezes com foto de outras pessoas. Eu quero um nariz igual a esse, eu quero uma boca grossa igual a essa, meu peito tem que ser igual a esse. Isso é o que traz mais as pessoas mesmo, um padrão de beleza imposto pela rede social. Essa busca pela aparência perfeita nem sempre se resume a apenas um procedimento. Muitas vezes surge a necessidade de modificar diversos traços e características da própria imagem para que se sintam satisfeitas e felizes com o reflexo no espelho. Apesar da influência exercida pelas mídias, o maior motivador da realização de certos procedimentos talvez seja a autoestima, independente se é apenas por si mesmo para conviver bem com a própria imagem ou para se sentir bem sendo aceito em um círculo social que irá ditar se a sua aparência é bonita ou não. Em nome da beleza, a cerimonialista Vitória Reis, de 25 anos, já se submeteu a algumas dessas intervenções, tanto faciais quanto corporais. A primeira coisa que eu fiz foi a bichectomia, que aí eu fiz a bichectomia e depois coloquei ácido hialurônico na boca, acho que deve ter sido lá em 2018, foi a primeira coisa. Aí, depois, em 2020, aí eu fiz ácido hialurônico mais algumas vezes e tal. Aí depois, em 2020, eu fiz silicone. Quando eu resolvi fazer silicone, eu já olhei e falei, por que não fazer tudo que me incomoda já? Já vou pra faca uma vez? Já vamos resolver o problema. Aí eu fiz, junto com o silicone, a lipo da barriga. Também tirei os flancos. E aí ele deu uma modeladinha aqui em cima do bumbum, assim, foi só, tipo, tirou um pouquinho de gordura daqui e botou ali. Mas foi uma pequena modelada. Mas hoje, que eu tenho um olhar um pouco mais profundo, eu já sei que não foi só a beleza, né? Eu já entendo que a gente tem uma motivação sempre muito maior do que ali só a estética, realmente. Então hoje eu entendo também que tinha muito de uma insegurança, né? Uma busca por aquela coisa de se preencher, me falta isso. Aí eu falei, então é beleza, vou fazer cirurgia aqui e vou encontrar o que eu busco, né? Então acho que a motivação principal foi essa, assim, a estética e ficar mais bonita. Já para a analista de treinamento Giovanna Celi, de 24 anos, a vontade de fazer o implante de silicone surgiu ainda muito nova, durante a adolescência, quando a época dos hormônios e desenvolvimento chegavam para outras meninas, enquanto via que o seu corpo não seguia o mesmo ritmo. Acho que o ponto principal foi a autoestima. Eu sempre tive essa vontade, assim, desde quando eu comecei a ver minhas amigas. Você começa a ver aquele processo, né? A galera começa a se desenvolver, e aí eu vejo minhas amigas, tipo, todo mundo com um clipe bonito, e falava, caraca, mano, quando vai ser minha vez? Mas nunca chegou a minha vez. E aí, desde, tipo, sei lá, meus 13 anos, eu tinha muita vontade de colocar o silicone pra me sentir melhor, assim, com o meu corpo.
eu ficava muito triste, porque, por exemplo, eu não conseguia usar biquíni, assim, eu não me sentia bem. Ou uma blusinha de alcinha, eu achava ridículo. E aí, você vê as mulheres, tipo, tendo essa facilidade, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, e você fala, caramba, mano, eu não tenho. E depois que eu fui do silicone, tipo, a primeira vez que eu coloquei um sutiã, que geralmente eu tipo, usava, sei lá, sutiã que era só o bojo, né? E aí quando eu coloquei o sutiã e ficou bonito, eu falei, mano, agora eu vou fazer tudo. A vontade de mexer na própria aparência também existe entre os especialistas, seja por questões pessoais e de beleza, ou até mesmo para garantir aos seus clientes a qualidade do produto e do próprio trabalho. Como é o caso da cirurgiã dentista com especialização em harmonização facial, Jéssica Herrera, de 31 anos, que apesar de ter feito outros procedimentos anteriormente, explica o que a motivou a realizar alguns procedimentos em si mesma, após passar pela especialização. Na verdade, para eu vender um produto ou um serviço, eu acho que eu preciso entender o que se passa por trás. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar psicologia, né, por trás das coisas. E eu queria entender qual era esse sentimento que tinha por trás do Botox. De, nossa, se você fizer, você vai se sentir maravilhosa, você vai se sentir desse jeito. Eu falei, cara, eu vou fazer para ver, sabe? Qual é a vibe, né? O que de fato isso proporciona. Eu ainda não tinha entendimento muito bem. Eu tinha acabado de entrar na especialização, foi bem doido, eu mesma que fiz meus procedimentos estéticos. Hoje em dia eu tenho um entendimento um pouco diferente, mas o que mudou é que hoje em dia eu tenho consciência. Eu desenvolvi uma coisa que eu chamo de senso crítico, né? Hoje em dia eu consigo ter atenção se eu estou fazendo aquela intervenção baseada por alguma convicção minha, seja para testar um produto para vender, uma técnica ou de fato algo para mim. Para que eu mesma me sinta bem, né? E eu queria desenvolver habilidade. Então, eu mesma fui minha paciente. Foi só por isso. Mas eu tenho critérios para escolher um profissional para mexer na minha boca. E não é por amizade. Essa pessoa tem que ter conhecimento técnico, tem que ter sensibilidade do que é estético, do que é proporcional. Ela tem que entender de produto. Eu sou uma cliente, uma paciente bem chata. Então, assim, mês passado eu tive que fazer um procedimento, uma intervenção, em que eu mesma tentei fazer meu lábio, e aí, como eu não tive muita posição de manejo na mão, eu utilizei uma técnica e eu botei aparelho ortodôntico e acabou migrando o produto para uma área que eu não queria, né, da minha boca. E aí eu tive que confiar numa outra pessoa para tirar parte do produto. Eu fiquei bem tensa. E antes eu perguntei para a pessoa, né, se ela entendia o que ela estava fazendo, se ela tinha segurança. Porém, apesar da autoestima ser um fator importante na tomada de decisão para realizar algum procedimento, é preciso procurar por informações que certos especialistas não fornecem aos seus pacientes. E com essa falta de informação, alguns procedimentos poderiam ser evitados devido aos riscos que envolvem ao realizar uma cirurgia, como é o caso das próteses de silicone. Há alguns anos, surgiu uma série de casos e estudos a respeito dos perigos do implante, tendo sido nomeada como a doença do silicone ou síndrome de Ásia, que consiste em doenças autoimunes causadas pelas próteses mamárias, uma junção de sintomas de rejeição pela prótese, que é um corpo estranho no organismo. Entre os sintomas relatados estão queda de cabelo, dor nas mamas, dor nas articulações, cansaço excessivo, contratura das próteses, problema de respiração e para dormir, o que pode levar à realização de uma nova cirurgia para a retirada das próteses, também conhecida pelo nome explante de silicone. A professora Larissa de Almeida, de 32 anos, passou exatamente por essa questão após realizar a cirurgia do implante de silicone em 2012 e depois uma nova cirurgia para o explante 7 anos depois. No início, além do desconforto, né, porque o desconforto ele me acompanhou até eu retirar essa questão do desconforto ao respirar. Então, além desse desconforto, que aí é algo físico mesmo, que eu tinha 2 bolas pesando sobre o meu tórax, além desse desconforto, eu posso dizer que sim, durante um curto período de tempo, teve um leve aumento na minha autoestima, mas depois, o maior problema, que eu acredito que eu vivi mais tempo tendo problemas de saúde, problemas não relacionados ao aumento de autoestima, porque para mim eu acredito que foi um falso aumento de autoestima.
porque não acompanhou o meu mental, né? Apesar de ter feito uma pesquisa prévia sobre o procedimento inicial, Larissa afirma que não houve orientação do médico a respeito dos riscos que o silicone poderia oferecer. E mesmo ao voltar a realizar uma nova cirurgia para a retirada das próteses, ainda enfrentou outra falta de informação quando seu prontuário foi marcado incorretamente. Momentos antes da cirurgia, o documento estava lá para eu assinar, e aí eu olhei e vi, aí o médico falou assim, olha, não se preocupa, está escrito aí mastopexia, mas eu vou fazer a retirada da prótese. E a gente tinha assinado o contrato dizendo que era retirada da prótese. Então, naquele momento, eu falei, tá, tudo bem, eu já estava tudo pronto, tudo pago, eu já estava lá com a roupa para a cirurgia, o que é que eu poderia fazer? Então, eu me senti enganada, foi isso realmente que aconteceu. O prontuário, eu peguei cópia, tenho a cópia desse prontuário comigo em mãos, e tá lá, mastopexia. Eu não constei, algumas pessoas falam, mas não consta um código TUS, que é um código internacional, não existe um código internacional para registro de retirada de prótese, de implante e tudo mais. Não existe realmente, mas existe um código de retirada de corpo estranho do tórax. Por que ele não registrou assim? Dessa forma, com o intuito de levar a informação sobre a doença do silicone para outras mulheres, Larissa decidiu criar o perfil Explante de Silicone no Instagram, para que mais pessoas pudessem saber dos riscos que os implantes podem causar e compartilhar o seu próprio relato, abrindo caminho para que muitas outras mulheres também realizassem a retirada das próteses. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens falando o quanto são gratas a toda a informação que eu coloco lá, porque eu não somente coloco os relatos de outras mulheres que passaram pelo mesmo, mas também coloco artigos científicos que muitas vezes me dão um grande trabalho de ler, estudar, pesquisar, resumir, colocar a legenda, né, tirar os prints, colocar referência, todo esse trabalho acadêmico, por assim dizer, que eu coloco lá, mesmo não sendo da área de saúde, né, eu sou formada em letras, mas interpretação de texto está aí para todo mundo tentar, de alguma maneira, ler, interpretar e tirar suas conclusões. Então, o que eu faço no perfil é exatamente isso. E, além disso, os malefícios que eu coloco lá de maneira bem clara, me pautando nesses artigos científicos, os malefícios, eles estão aí regulamentados perfeitamente pela FDA, que é a Agência Americana de Saúde, que fala que o silicone, ele não é um material inerte, não é um material bioidêntico, é um material que vai, sim, gerar problemas de saúde a longo prazo, podem provocar doenças autoimunes, vazam no nosso organismo diariamente e, através desse vazamento, vão ser geradas inflamações a partir de toda a parte, todos os tecidos. A gente não tem como prever quando, onde e como, mas o vazamento, ele é descrito. Recentemente, a cirurgia de explante de silicone se tornou um procedimento médico reparador e não apenas estético, através da Lei 9.686 de 2022, de autoria do deputado Carlos Mink, onde permite que as próteses sejam retiradas em casos de complicações, doenças ou efeitos adversos, com cobertura dos planos de saúde do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro. No entanto, mesmo com a vasta lista de informações e meios de se manter informado a respeito dos procedimentos, nem todos optam por saber de cada detalhe da cirurgia que pretende realizar, seja por falta de interesse ou por medo de desistir da vontade de realizar a intervenção. Existem pessoas que preferem não conhecer os riscos a que irá se submeter, como a Vitória. Esse médico que eu fiz, eu já conhecia ele, então eu também não fiquei muito preocupada com o que ia ser, com o que não ia, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Eu vi um monte de gente com silicone e, tinha umas pessoas, em alguns pequenos casos, que dava problema. Então eu também não quis me informar muito sobre coisas ruins, sabe? Foi uma coisa um pouco minha, assim, eu não quis ficar sabendo qual pró que ia ter. Quando eu tomo um remédio, eu não leio a bula. Eu não vou ler um monte de coisa ruim que pode acontecer. Então, com a cirurgia, pra mim, foi a mesma coisa. Eu fiz os exames, obviamente, vi que tava tudo bem e não quis me informar muito sobre o que poderia acontecer de ruim, porque eu foquei no bom. Foquei que eu queria o resultado, que ia dar certo. Apesar da alta oferta e facilidade de encontrar profissionais e procedimentos estéticos nas redes sociais, é necessário ressaltar a importância de selecionar cuidadosamente ao que irá se submeter e quem irá confiar durante esse processo.
Porém, mesmo que um determinado especialista explique sobre os prós e contras e que talvez o procedimento escolhido não seja o ideal para aquela pessoa, elas ainda insistem em buscar por um especialista que irá atender e realizar exatamente aquilo que ela quer, independente das razões profissionais, como explica a psicóloga Flávia Monteiro, de 47 anos. É que alguns indivíduos não deixem essa questão de lado, eles não superam essa questão, não aceitam essa resposta negativa e continuam nessa busca incessante por algum profissional até que, em algum determinado momento, encontrem um profissional que concorda em realizar essas tais cirurgias, esses tais procedimentos, e muitas das vezes se obtém aí resultados preocupantes, desastrosos, onde acarreta aí certas consequências, inúmeras consequências, para a pessoa. Portanto, é preciso reconhecer a motivação de realizar um procedimento e os próprios limites de onde pretende chegar. Até onde é saudável querer se sentir bem com a própria imagem e até onde é apenas uma vontade superficial daquilo que se vê nas redes sociais. No próximo episódio, você vai ver como as redes sociais podem ter um efeito negativo para os indivíduos e a forma como se veem, além de relatos de baixa autoestima antes dos procedimentos realizados e as consequências psicológicas que a busca pela perfeição pode trazer.